Etapa 19, Tour 2024. Estou aqui hoje na minha mãe, gravando daqui, não poderia deixar de gravar, de comentar sobre a etapa de hoje. Estamos no final do Tour, então terceira semana, chegamos num ambiente que é calor, chegamos na altitude, chegamos nas montanhas longas, tudo que o Jonas Vingegaard gosta, tudo que é o perfil dele de ir bem e não deu para ele. A gente assistiu hoje mais um domínio avassalador do Pogačar. Não é só como ele ganha, é como ele ganha. Precisava ganhar? Talvez não, tem toda essa discussão sendo colocada, né? Se de fato ele precisava ter feito o que ele fez. Eu particularmente não vejo nada demais. Principalmente sabendo que se ele não fizesse o que ele fez, quem venceria a etapa é o Matteo Jorgensen, da equipe Visma, a equipe que bateu nele nos últimos 2 anos. Então, acho normal ele fazer o que ele fez hoje, nada de demais eu vejo assim. Então vamos lá, assim, ó. O que era a etapa hoje, para quem porventura não sabe? Etapa 145 km. O Pogačar considerava a etapa como uma etapa rainha, subia 4.500 metros de elevação, era basicamente 3 montanhas, então tu saía, subia uma, descia, subia outra, descia e subia uma final. 2 de fora de categoria, Orconcourt, e a última montanha é de categoria 1. Esse tour tá muito rápido, não só esse, desde o ano passado o pessoal tá quebrando recorde em cima de recorde. Hoje tinham 3 montanhas e quebraram o recorde das 3 montanhas. Coisa absurda. Então, cuida só. A primeira montanha do dia, Col de Vars, 19 km, 18,9 km, a 5,6% de média. O Simon Yates quebrou o recorde, 44 minutos e 40 segundos. 2 minutos e 38 segundos mais rápido que o recorde anterior, que era de 2016. A segunda montanha do dia, a mais dura, tinha 23 km a 6,8% de inclinação. O recorde foi batido por nada menos que 18 atletas. Os 18 atletas que estavam no pelotão da UAE, que a essa altura da etapa, já na segunda montanha, já tinha saído uma fuga, na primeira montanha do dia, uma fuga com pessoas de alto calibre do ponto de vista de escalada, pessoas que sobem muito. Richard Carapaz estava lá, aliás, a Visma colocou na fuga 3 atletas, o Kelderman, o Matteo Jorgensen e o Laporte. Então, a princípio, a etapa iniciou com a Visma lançando seus atletas e parecia que o Jonas Vingegaard, em a certa altura, ia atacar para buscar esses atletas que depois iam ajudar ele no final para tentar ganhar um tempo no Pogačar. Pós-etapa, eles já disseram, o Jonas disse, que o plano mudou porque ele não tem pernas. Ele disse, eu estou sem pernas, não consigo fazer o plano de arriscar e vencer esse Tour, não consigo. Então eu estou me segurando para conseguir ficar com o segundo lugar. Segunda montanha do dia, então, batido o recorde, e aí foram para a terceira montanha do dia e quem bateu o recorde? Pogačar, né? Porque ele vence a etapa, essas alturas todo mundo já está sabendo que ele venceu a etapa. E ele subiu a Isola 2000, que é o nome da montanha. E essa montanha tem 16,1 km a 7,1% de inclinação. Ele subiu em 38 minutos e 13 segundos. Velocidade média do Pogačar subindo, 25,3 por hora. Pessoal, 19ª etapa, uma etapa que durou 4 horas, já tinham subido 2 montanhas fora de categoria, e o cara vai lá e sobe uma montanha de 16 km a 7,1%, a 25 por hora de média. Quando ele passava os outros atletas estavam na fuga, parecia que ele estava de bike elétrica. Impressionante o que esse guri está fazendo. O recorde anterior não é totalmente comparável, porque era 1 km a menos de montanha de quando foi batido o recorde anteriormente, que foi no ano de 93, num Tour, e quem ganhou os Tours de 91 a 95 foi Miguel Indurain, e o recorde era do Indurain junto com um outro atleta,
em 93. Eles tinham subido em 41 minutos e 49 segundos a montanha, que era 1 quilômetro a menos do que o Pogačar subiu agora com 38 minutos. A média de velocidade do Miguel Indurain foi 21,4 km por hora. Então assim, ó, a coisa está num nível muito, muito alto. Mas aí então, falando novamente pela disputa da geral, camisa amarela a gente não fala mais. Não duvido que amanhã, apesar do Pogačar falar que amanhã ele vai deixar a fuga vencer, porque deve ter uma fuga, ou talvez algum companheiro de equipe, eu não duvido que daqui a pouco chega na hora e, né, ele faça Pogačar things, como o pessoal já está falando, coisas de Pogačar. Ataque, vai lá e bote mais tempo no pessoal da geral e vença de novo a etapa. Ou pelo menos que bote mais tempo no pessoal da geral. Aliás, tem uns aí colocando que ele quer botar pelo menos 7 minutos no Jonas Vingegaard, que foi a diferença de tempo que ele perdeu ano passado. Ele quer devolver os pelo menos 7 minutos, né? Não acredito que esteja nesse nível assim, mas óbvio que tem uma rivalidade entre Visma e UAE e entre Pogačar e Jonas Vingegaard. Mas o que está interessante é nós acompanharmos a briga pelo segundo lugar, né? O Renko, com certeza, assim, ó, quem tiver que apostar alguma coisa aí, se quiser apostar, aposta que o Renko vai tirar tempo do Jonas no contrarrelógio no domingo. O quanto de tempo a gente não sabe. Eu chuto aí 1 minuto, talvez mais do que 1 minuto. Ele está 2 atrás agora na geral. Então ele tem, em teoria, tem que tirar algum tempo amanhã ainda se ele quiser pular para segundo lugar geral. O Renko, se vai conseguir ou não, veremos amanhã. Então o Tour não acabou, aliás o Pogačar tem que chegar início, não pode aprontar, não vai dar uma de I'm gonna, I'm dead amanhã, mas acho que nem assim ele perde esse Tour, é só se realmente cair ou acontecer algo muito grave para ele perder esse Tour. Aliás, falando daí do Renko, se puxarem o vídeo lá da segunda etapa, que era já aquelas etapas duras, eu falava, né? Pô, o Renko tá com atitude, o Renko tá bem. E muita gente falava, não todo mundo. Espera chegar na terceira semana, o Renko vai, ó, dar de ré. Na verdade, hoje, o Renko chegou com os bolsos da camisa rasgados, né? Você sabe por quê, né? Por causa do Jonas, ficou só na roda dele e se agarrava, às vezes, no bolso da camisa. Então, assim, ó, não duvide se amanhã o Renko atacar, tentando largar Jonas Vingegaard, atual bicampeão da prova, né? Para surpresa de muita gente. Então foi isso, mais alguns números aqui do Pogačar, só para fechar. O guri tem 25 anos de idade. A enorme maioria do pessoal que corre no pelotão World Tour, nível profissional mesmo, não que nem eu, que nem tu, uns baita perna mole, os caras profissionais, ele tem 81 vitórias na carreira. A enorme maioria desse pelotão vai se aposentar sem ter uma única vitória. Então, Pogačar, com 25 anos, já tem 81 vitórias. Só nessa temporada, Pogačar já venceu 15 vezes. Para vocês terem uma ideia de quão importante é isso, se a gente somar todas as vitórias da equipe Visma, são 11. Se a gente somar todas as vitórias que a equipe Soldau, a Quick-Step, teve, também são 11. O Pogačar sozinho venceu mais que a equipe Visma inteira. O Pogačar tem já 15 vitórias em etapas no Tour de France, e não se esqueçam do cumprimento que deu ali com o Pogačar e o Cavendish, quando o Cavendish venceu, bateu o recorde, o Cavendish disse, ó, não vai lá quebrar o recorde. O Pogačar venceu 15 etapas do Tour de France e tem 25 anos de idade. Eu acho que não bate esse recorde, é muito difícil, pro perfil de atleta que é o Pogačar, né? Que é o cara que vai mais para geral, que é o cara que sobe bem, então é muito mais difícil tu vencer muitas etapas do que enquanto tu é um sprintista, que é o caso do Cavendish, mas já venceu 15, já venceu 24 etapas de Grand Tour no geral, sendo 10 só esse ano, entre Giro e o Tour agora, sendo que o Tour não acabou, tem 2 etapas ainda. Então assim, o guri é um fenômeno, tá? E apesar de, obviamente, quando começa a ganhar tanto assim, de novo, saem as especulações, qual é o suco que ele tá tomando, o que está acontecendo. Por enquanto não apareceu nada, é só especulação, é palavras ao vento e até papagaio fala, né? Então, sim, muita calma nessa hora. Se tem, se não tem, a gente não sabe e vamos dar o benefício da dúvida, tá bem? Então é isso, Tour chegando ao fim, infelizmente, a disputa pela amarela parece ter se dado ao fim. Muita gente torcia para o Jonas Vingegaard, infelizmente não deu.
Pogacar esse ano deu, acho bem legal para o esporte ter uma quebra de uma alternância de vitórias, acho que vai ficar legal para a história do Tour, o Pogacar vencer, dá uma apimentada tudo que aconteceu com o Jonas Vingegaard antes, com o acidente, UTI, preparação não é ideal, óbvio que dá, vamos ver pro ano que vem, se o Pogacar vai aparecer no Tour ou não, daqui a pouco ele nem aparece. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, se de fato ele vencer o Tour, se ele vai tentar um triplo ou não. Já lancei isso aí ali no Insta também. Aliás, eu lancei isso aí lá no... Quando o Jonas caiu, eu fiz uma postagem no dia. Pogacar vai vencer o double, né? E tá vencendo. E aí, logo depois eu comecei a cogitar a hipótese de, pô, será que se ele vencer esse double ele não vai para um triplo? Ele tá dizendo que não, o chefão da UAE já disse que não. Mas eu não sei se confirmar realmente esse double, se ele não vai tentar um triplo. O que está, por enquanto, planejado para ele é Mundial e Jogos Olímpicos, que também seria muito legal. Daqui a pouco ele faz um resultado excelente em Mundial e Jogos Olímpicos, também é bacana. Amanhã, sábado, outro dia duríssimo, são só 133 km de etapa, mas tem 4.700 metros de elevação. Gente, eu não consigo. Eu acho que eu nunca fiz um pedal de 130 km que subiu 4.700 metros. Eles vão fazer amanhã na etapa 20. E domingo, última etapa, quando a relógio inicia 33 km com montanha no meio do crono. É isso aí, dias finais, vamos acompanhar.